Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a Terra e o universo, tá bom? Esse conteúdo deve ser novo para vocês, mas aquelas pessoas que já têm uma afinidade com o conteúdo podem já começando a ler o livro do capítulo 1, tá bom? Que é sobre esse conteúdo que é essa aula que a gente deu ontem, certo? Bom, gente, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, ok? Eu sou o professor Renato, professor de Geografia de vocês, e a gente precisa dar continuidade ao Sistema Solar, ok? Bom, gente, vou botar bem aqui minha imagem para que todos possam me ver e entender a explicação, tá bom? Ó, o universo. O universo é constituído de tudo o que existe fisicamente, a totalidade do espaço e tempo e todas as formas de matéria e energia. O termo universo pode ser usado em sentidos ligeiramente diferentes. Ou seja, você pode colocar alguns sinônimos para se referir ao universo. Quais são eles? O cosmo, tá? O mundo ou natureza. A palavra universo geralmente é definida como englobando tudo. Então, por exemplo, se eu quero falar de universo, é porque eu quero englobar o sistema solar, eu quero englobar as galáxias. Então, o universo, eu quero me referir a tudo que existe de matéria física, certo? Universo. De acordo com a teoria conhecida como Big Bang, o universo surgiu de um único ponto onde toda a matéria e energia do universo encontrava-se concentrada numa fase densa e extremamente quente. A partir daí, houve uma explosão e o universo se expandiu rapidamente. Então, a teoria do Big Bang é que existia uma grande massa de luz e que essa massa ela se expandiu, dando origem a outros astros. O universo que conhecemos é composto por planetas, estrelas, galáxias e outros corpos, e o fenômeno celeste, como cometas e buracos negros. Tá? A gente vai falar isso separadamente para não confundir vocês. As distâncias entre os corpos celestes são muito grandes e para medirmos tal distância, nos valemos do ano-luz ou unidade astronômica. Eu quero que vocês tomem nota dessa parte para quando eu fazer a pergunta como é feita a medida da distância entre os corpos celestes, a resposta vai ser a distância valendo de ano-luz ou unidade astronômica, tá bom? Olha só essa imagem aqui. Essa imagem de cima, a gente vai ver um modelo geocêntrico. Geo, lá na geografia, a gente sabe que é Terra, né? Então, vai ser como o planeta Terra no centro do universo. Então, existia essa teoria de que a Terra, como se teria únicos seres vivos do universo, seria como se ela estivesse no centro do universo, ou seja, geocêntrico, centro o planeta Terra. Terra no centro do universo, definido por Aristóteles, tá bom? Nessa imagem aqui de baixo, a gente vai ver um outro modelo e uma outra teoria, que vai ser o modelo heliocêntrico, o Sol no centro do universo, defendido por Aristarco, tá? Então, gente, a gente vai ter dois modelos de teorias do universo. O geocêntrico, que vai ser a Terra sendo o centro do universo, e o heliocêntrico, que vai ser o Sol como centro do universo. Ó, ainda sobre o universo, galáxia é um grande aglomerado de bilhões de estrelas e outros objetos astronômicos, unidos por forças gravitacionais e girando em torno de um centro de massa comum. Nos localizamos na Via Láctea através da galáxia que possui o nosso Sol como centro de massa. Então, por exemplo, para localizar o planeta Terra na galáxia, a gente tem que saber qual é o centro de massa, que nesse caso o nosso é o Sol. Então, o centro de massa do nosso planeta vai ser o Sol. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, lembra o que eu falei no slide anterior? Como era medida a questão da distância e o tempo em ano-luz? Próximo slide. Então aqui eu vou ter o universo, vejo que o universo ele vai englobar tudo, buracos negros, estrelas, planetas, e eu vou ter aqui a galáxia, tá? Olha, aqui eu tenho uma outra imagem de como a gente pode ver a galáxia.
vamos saber o que vai ser o universo ainda em relação às estrelas. A estrela são corpos celestes que emitem calor e têm luz própria, por conta das altíssimas temperaturas em seu interior. Então lembram da aula de ontem que eu falei para vocês que as estrelas possuem brilho próprio, tá? E calor. E esse brilho vem do calor. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que o planeta Terra vai ser uma estrela, porque não tem luz própria. Precisa da luz de um corpo celeste como o Sol. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, que é a fonte da maior parte da energia do planeta. Então, caso caia uma questão, lembrando vocês que se a Terra é ou não uma estrela, e se eu for pedir para vocês justificarem, vocês vão dizer que não, porque para ser uma estrela precisa ter luz própria. E a Terra não tem luz própria. Da onde vem a luz da Terra vai vir do Sol. Aqui eu tenho mais uma imagem para vocês entenderem, tá? Uma estrela e o universo. Então a estrela possui luz própria. Ainda sobre a questão do universo, a gente vai falar sobre o planeta. E o planeta, o que vai ser? São astros que giram ao redor do Sol, sendo este o objeto dominante nessa trajetória. Isto é, os planetas não encontram nenhum objeto maior que eles em seu percurso, tá? Nosso sistema solar é composto por 8 planetas. Coloquem aí, anotem 8 planetas. Quais são os planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Depois eu vou mostrar para vocês que dentre esses 8 planetas existem duas classificações, que são os planetas rochosos e os planetas gasosos, tá bom? Por que existe essa divisão? Eu vou falar depois para vocês sobre essa divisão aqui. Nosso planeta é o terceiro, a Terra, e é considerado um planeta rochoso, ou também chamado de planeta terrestre, tá? Olha só. Os planetas são classificados em rochosos e gasosos. Escrevam, por favor, isso. Os planetas são classificados em rochosos e gasosos, de acordo com a sua composição. Os planetas rochosos são menores e mais próximos ao Sol. Quais são os 4 planetas rochosos? Gente, anotem. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses são os 4 planetas rochosos, ou seja, feitos de rochas, tá bom? E eles são menores do que os planetas gasosos. Então, professor, quais são os planetas gasosos? São Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Olha só, essa aqui vai ser a nossa ordem, os 8 planetas no sistema solar. 8 planetas, tá? Sendo que a Terra é o nosso terceiro planeta. Esses 4 aqui, ó, esses 4, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são planetas rochosos. E esses outros 4 planetas aqui, que são maiores, podem ver, eles são planetas gasosos. Quais são? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Só para vocês terem uma noção do tamanho de um planeta para o outro, eu trouxe aqui os 8 planetas do sistema solar, nos quais esses 4 maiores aqui são planetas gasosos. Quais são eles? Vou ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E os outros planetas, olha aqui o tamanho deles comparados com esses gasosos. A Terra, olha o tamanho da Terra para o Urano, para o Netuno, para o Saturno e para o Júpiter. Vejam a diferença de tamanho desses planetas que são gasosos e rochosos. Lembrando que a Terra é o planeta rochoso e é o terceiro planeta no sistema solar. Satélites naturais. São astros que giram em torno de um astro maior que eles. A Lua é um satélite natural da Terra e tem cerca de 3.480 quilômetros de diâmetro. Os únicos planetas que não têm satélite natural, anotem aí, são Mercúrio e Vênus, tá bom? Então vou recapitular aqui. A Lua é o satélite natural da Terra e os únicos planetas no sistema solar que não possuem satélites naturais são Mercúrio e Vênus. Olha só, aqui é a Lua
E a Lua é um satélite natural do nosso planeta, planeta Terra. Ó, a Lua não possui luz natural também, ela precisa da luz do Sol, certo? Ó, corpos menores são asteroides e cometas. Qual é a diferença de asteroide para cometas, perdão? Os asteroides são fragmentos metálicos e rochosos menores do que a Lua. E os cometas são pequenos corpos compostos de gelo misturado com poeira, que giram em torno do Sol, tá? Essa é a diferença entre asteroide e cometas. Olha só. Cometa, um pedaço de gelo e rocha originado de fora do sistema solar, geralmente acompanhado de uma coma ou cauda. Aí você vai chamar, por exemplo, você acha que é uma estrela cadente, né? Que vai ter tipo uma cauda comprida. E o asteroide é uma rocha em órbita, geralmente entre Marte e Júpiter. Às vezes, os asteroides são atirados em direção à Terra. O meteoroide, uma rocha espacial maior que o grão de areia e menor que um asteroide. Se atinge a Terra, é o meteorito, tá? Aí você vai ter aqui o meteoro. O traço de luz visto quando uma rocha espacial entra na atmosfera e queima, certo? Aí você vai ter um exemplo aqui, ó, a estrela cadente. E o meteorito é bem pequenininho, não dá para vocês verem, mas está bem aqui no cantinho, tá bom? Se um meteoro não queimar completamente, um pedaço de rocha que cai na Terra é chamado de asteroide. Olha só, tá? Continuando, gente, sobre a Terra. Vamos lá. Aqui a gente vai ter algumas perguntas, eu quero que vocês prestem bem atenção, tá bom? Peguem o lápis de vocês, peguem a caneta e o caderno e vamos anotar isso aqui. Se você quiser, você pode colocar no pause o vídeo e fazer as anotações, tá bom? Sobre a Terra. Possui proteção para radiação solares. Qual é a proteção que vai ter? A atmosfera, né? O que vai ser? A atmosfera é formada principalmente pelos gases, oxigênio e nitrogênio. Então, por exemplo, se eu perguntar na prova alguma questão, uma atividade, e eu queira saber qual é a camada que protege a Terra sobre as radiações solares. Quem é que protege? A atmosfera. E a atmosfera é formada pelo quê? Por gases, principalmente por oxigênio e nitrogênio. Qual é a temperatura média da atmosfera, né? E da Terra? Você vai ter aí 15 graus Celsius. Encontra-se água nos estados líquido, sólido e gasoso. Isso a gente já estudou. Permite o desenvolvimento da vida, né? Que a gente vai chamar de biosfera. A gente já estudou isso também, certo? Possui grande atividade geológica. Também a gente falou sobre as placas tectônicas. Olha aqui, ó. Os movimentos de placas, o tectonismo, né? Tudo isso aqui, gente, a gente vai estudar e a gente vai revisar o conteúdo que a gente já estudou anteriormente, tá bom? Ó, movimentações. Como todos os corpos do universo, a Terra também não está parada. Ela realiza inúmeros movimentos. Os dois movimentos principais do nosso planeta são os de rotação e de translação. Isso aqui também a gente já estudou na sala de aula antes das férias de vocês. Mas anotem se caso vocês tiverem esquecido sobre esse conteúdo. São dois movimentos, rotação e translação. O que é rotação? É o movimento de rotação da Terra, é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário e tem duração aproximadamente de 24 horas. Então, o movimento de rotação é aquele movimento onde que a Terra vai girar em volta de si mesma e vai ter uma duração de 24 horas, tá bom? É o movimento de rotação. Graças ao movimento de rotação, a luz do Sol vai progressivamente iluminando diferentes áreas, do que resulta a sucessão de dias e noites. Então você vai ter, por exemplo, a alternância de dia e noite graças ao movimento de rotação, porque ela não vai, o movimento de rotação, ela vai girar em volta de si mesma. Então, quando a Terra não estiver sendo coberta pela luz do Sol, vai ser noite, e quando ela estiver sendo atingida pela luz do Sol, vai ser dia.
aqui um exemplo, ó. Aqui eu vou ter o Sol, aí vai ter os raios solares. Aonde a Terra estiver sendo atingida pela luz do Sol, vai ser o dia, tá? E nessa parte onde não vai ser atingida pela luz do Sol, vai ser noite. Olha só. Para vocês terem uma noção, que como em alguns pontos da Terra, alguns lugares não terão a mesma hora de que o outro. A gente vê isso em fusos horários também. Então, se aqui é a cidade de Nova York, alguns lugares do planeta não terão a mesma hora. Por exemplo, se aqui vai ser dia, pode ter outros lugares no planeta que vai ser noite, tá bom? Então, por exemplo, aqui em Nova York vai ser noite, em Lisboa não, vai ser de dia. Porque a luz que está chegando nesses lugares está acontecendo de maneiras diferentes. Então, quais são os movimentos de translação, professor? O movimento de translação é aquele que realiza ao redor do Sol, junto com outros planetas, em seu movimento de translação. A Terra percorre um caminho ou uma órbita que tem a forma de uma elipse. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês em um desenho o que seria uma elipse, onde que cada planeta vai ter uma órbita, certo? E essa órbita ela vai ter que ser em torno de uma estrela principal. E nessa estrela principal a gente já viu que vai ser o Sol. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol é chamado de ano. Então vai ter uma duração de cerca de 365 dias e 6 horas. De cada 4 em 4 anos temos o ano bissexto, ou seja, de 4 em 4 anos a gente vai ter um ano de 366 dias. Isso porque 4 vezes 6 horas dá 24 horas. E um dia é 24 horas. Por isso que de 4 em 4 anos a gente vai ter um ano com um dia a mais. Certo? Então, olha só, gente. Aqui, se você pegar 300... se você pegar, por exemplo, 12 meses tem um ano, né? Se 12 meses tem um ano, você vai dividir por 4. Por que 4, professor? Porque são 4 estações do ano, né? Você lembra quais são? Primavera, verão, inverno e outono, né? Então, se você vê essas 4 estações, você vai perceber o seguinte, que você vai ter de 4 em 4 meses uma estação do ano, tá bom? Se tiver dúvida em relação a isso, você pode perguntar. Mas eu vou repetir aqui para vocês. Olha só. O planeta tem 12... as estações do ano são 4 estações. E um ano, ele tem 12 meses. Então, vamos dividir 12 meses, tá? 12 meses para 4 estações. Isso significa que para cada estação nós vamos ter 4 meses. Entenderam? Ó, o que seria equinócio? O dia e a noite têm a mesma duração no hemisfério sul. O equinócio de primavera acontece do dia 22 de setembro e o equinócio de outono no dia 21 de março. O que vai ser solstício? A duração do dia e da noite alcança a máxima diferença. No hemisfério sul, o solstício de verão acontece no dia 22 de dezembro, ou seja, vai ter mais diferença entre dia e a noite. E o solstício de inverno no dia 21 de junho, tá bom? Olha, bem aqui vocês vão ter um esquema do que vai ser solstício e equinócio, tá bom? Ou seja, você vai ter essa classificação no decorrer do ano, nas estações do ano, onde o inverno pode durar menos, o dia pode durar menos no inverno, tá? E assim nas outras estações também. E sobre a Lua, professor? Bom, vamos lá. Movimentos. Rotação. A Lua demora aproximadamente 29 dias terrestres para completar um giro sobre si mesma. Translação. A Lua descreve uma órbita quase circular em volta da Terra, por aproximadamente 29 dias. A coincidência dos períodos de rotação e translação da Lua faz com que ela permaneça sempre com a mesma fase voltada para a Terra. Somente em 1959, com a nave Luna 3, puderam ser observadas
as primeiras fotografias da face oculta da Lua, que é aquela que a gente não conseguia enxergar. As fases da Lua. Anotem, tá bom? A Lua nova. Quando o Sol, a Lua e a Terra estão quase alinhados, com a Lua situada no meio, vê-se da Terra o lado noturno da Lua. Lua crescente. Quando a Lua está no meio do caminho entre a fase da Lua nova e a fase da Lua cheia, vemos apenas uma parte dela iluminada, que vai aumentando até a ocorrência da Lua cheia. Ou seja, ela vai aumentando, certo? Até chegar a parte que toda a Lua vai ser compreendida por luz e vai ser a Lua cheia, que é aquela Lua que ela é toda iluminada por completo. Ó, Lua cheia. Quando o Sol, a Terra e a Lua estão quase alinhados, com a Terra situado no meio, vê-se o nosso planeta, a parte iluminada da Lua. E a Lua minguante. Quando a Lua está no meio do caminho entre a fase da Lua cheia e a fase da Lua nova, vemos apenas a parte dela iluminada, que vai diminuindo até a Lua nova. Olha só, gente, aqui eu trouxe um esquema para vocês, ó. Eu tinha a Lua cheia, certo? Aí a luz vai diminuindo, ó. Tá vendo? Até chegar no quarto crescente. Ela continua perdendo luz e chega a Lua nova. E aí ela vai ser repreenchida, vai ter a minguante, certo? Essa vai ser a nossa ordem aqui, da luz do Sol sobre a Lua. Ó, o que vai ser eclipse? Ocorre quando um astro encobre total ou parcialmente outro corpo celeste. A Terra, o Sol e a Lua podem produzir dois tipos de eclipses. Olha só, a Terra, o Sol e a Lua podem produzir dois tipos de eclipses. Quais são eles? Eclipse solar ocorre quando a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra. Ou seja, você vai ter aqui Sol, você vai ter, olha só, gente, por favor, eclipse solar ocorre quando a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra. Então você vai ter o Sol, a Lua e a Terra, tá bom? A Lua vai ficar bem no meio. A Lua projeta sua sombra sobre a Terra. E qual vai ser o eclipse lunar? Ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Vai ser ao contrário, dessa vez agora a Terra vai ficar no meio. Nessa posição podemos ver a sombra do nosso planeta cobrindo a Lua. Olha só aqui o exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, gente, eu botei o eclipse em lunar. Qual vai ser esse eclipse aqui, gente? Preste atenção. Hein? Quando a Terra está bem no meio e quando eu tenho aqui a Lua no meio. Tá? Eu tenho um eclipse solar e eu tenho um eclipse lunar. Tá bom? Olha só. Tipos de eclipses aqui, ó. Interessante essa parte, né? Do sistema. Ó, eclipse solar ocorre, a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra. Nessa posição, a Lua projeta sua sombra sobre a Terra, certo? Solar. Só para vocês lembrarem, tá bom? E sobre as marés, a gente vai ter aqui, por exemplo, a Lua, né? São um fenômeno que ocorre com os movimentos das águas do mar, quando o nível da água se eleva ou abaixa em relação a um referencial. Gente, eu vou repetir aqui, tá bom? Olha só, vou repetir para vocês. Marés são um fenômeno que ocorre com os movimentos das águas do mar quando o nível da água se eleva ou abaixa em relação a um referencial. A Lua e o Sol exercem uma força de atração sobre a Terra que pode afetar os oceanos. Ou seja,
Em momentos, depende do seu referencial, a água ela vai estar mais alta, a maré, ou mais baixa. O nível da água sobe na região mais próxima da Lua e diminui na parte oposta à Terra, formando a maré alta. Eu vou mostrar a imagem para vocês, não se preocupem. Nas regiões em que o nível do mar abaixa, temos a maré baixa. Olha só, gente. A Lua tem uma energia que vai fazer uma atração da água dessa parte da Terra, do planeta Terra. Ó, certo? Aí você vai ter o seguinte, olha só, gente. Nessas regiões que a Lua não vai atingir nenhuma influência, você vai ter a maré baixa. Ó. Lembram-se que o planeta Terra está girando em volta de si mesmo, né? Então essa parte aqui vai chegar um momento que vai vir para cá, para esse lado, e esse lado vai vir para esse lado. Então as duas partes vão ser atingidas pela Lua. A parte que está sendo mais próxima da Lua, tá tendo mais influência da Lua, é onde vai ter a maré alta, certo? Ó. Mais uma vez. Essa parte que vai estar mais próxima da Lua vai sofrer influência da maré alta. Gente, essa aqui foi a nossa aula, tá? A gente tem 2 aulas. Vocês vão assistir esse vídeo completo. Posteriormente, vocês vão resolver algumas questões que eu vou deixar fixado na aula nos comentários do vídeo no YouTube. Então, por exemplo, lá vai ter algumas perguntas e vocês terão que escrever essas perguntas e resolver para mim até a próxima aula, tá bom? Como vocês terão que escrever, vai levar tempo. Então, eu vou deixar um tempo para vocês escreverem as perguntas. E até na próxima aula, que será na segunda-feira, vocês terão que me enviar essas perguntas, fotos no caderno, tá bom? Além disso, como dever de casa, vocês terão que fazer as perguntas, vocês terão que responder da página 13, tá? Da página 14, da página 15 e da página 16. Então, a gente fechou o capítulo 1, tá? Então, na próxima segunda-feira, vocês irão começar o capítulo 2, Forma e Movimentos da Terra, tá? A gente encerrou o capítulo 1. Vou recapitular aqui. Vocês vão fazer aqui essa atividade. Olha, gente, não esqueçam, por favor, tá? Vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, para terminar o capítulo todo, o capítulo 1. E ainda vão ter que fazer algumas questões que eu vou colocar lá no vídeo no YouTube. Vai estar fixadas as perguntas para vocês, tá bom? Vocês terão 2 aulas para fazer isso, tá? Então, até a próxima aula, gente.